Olá, pessoal. Voltamos, né, para a segunda parte do nosso tema de hoje, né? O que é a expansão da consciência, né? Aí eu coloquei a pergunta: e como saber se estamos no processo da expansão da consciência? Como a gente saber, pessoal? Uma das essências é você estar na verdade, tá? Pessoas que estão mentindo, estão enganando as outras, pessoas que, sabe, estão fazendo essas coisas, não estou ainda no processo da expansão da consciência. Não é uma pessoa que tem clareza das coisas, tá? Ainda está com a visão ainda grudada nessa realidade, na ilusão. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem muitas pessoas assim, até de grupo religioso, pessoal. É por isso que até agora a confiança de uma pessoa que era crente verdadeira, que era uma pessoa confiável. Mas agora pode ser de qualquer grupo religioso, ninguém confia, pessoal. Por que isso? Por causa disso, pessoal. Porque as pessoas estão perdendo a essência, estão criando as suas máscaras religiosas só para enganar aqui. Mas aquele que é sensitivo, é médio, você não vai conseguir enganar, pessoal, tá? Aquele que verdadeiramente está conectado à verdade, ao processo de expansão da consciência, você não vai conseguir enganar. Você vai enganar as outras pessoas que estão dormindo aí, tá? Então, uma das coisas para você saber se está nesse processo de expansão é o quê? É você estar sincero com você estar na verdade. Se você fica em um grupo religioso, está enganando pessoas, você não está no processo de expansão da consciência. Eu tenho que ser claro aqui, pessoal, tá? Eu falei isso no primeiro bloco, mas eu tenho que falar isso aqui porque eu sei que tem gente religiosa, pessoal. E ela pensa que ela está na verdade. Mas quando você vai olhar o comportamento das coisas, a pessoa está enganando, mentindo. Às vezes ela é empresária, aí se mete em falcatrua, em coisa para ganhar dinheiro. Tá, pessoal? Se você é um empresário, é um espiritualista, um cristão, né? Se você vai ter que ter um olhar diferente. Não pode ser como, mas os outros fazem. Não, não interessa, pessoal. Você agora tem outra visão. Então, por isso que eu falei que o despertar, a expansão da consciência, você vai ter um benefício, vai sentir a paz, vai ter a alegria, mas você tem responsabilidade. Você não pode fazer como você estava fazendo aí. Você tem que fazer o jogo diferente agora, tá? Porque você está tendo compreensão daquilo que é certo e errado, tá? Aí a gente parou, foi no a possibilidade de ampliá-lo, né? De ampliar a consciência. Aí ele fala, na psicologia contemporânea, também se dedica a estudar a consciência, buscando desvendar seu caminho e seu aspecto na vida humana. Né? Teoria como a de Carl Jung e Sigmund Freud explora o profundo recesso da mente, as emoções, o instinto e a influência da inconsciência no comportamento humano. Então, pessoal, você entende agora por que a psicologia, a psicanálise, eu venho falando aqui que tem a ver com esse processo de despertar, pessoal? Porque esses
que eu citei aqui, Carl Jung, Sigmund Freud, né? Tem até outros, como é o nome dele? Me esqueci, rapaz. Que ele até criou o negócio do espelho, né? Esqueci o nome dele. Então, esses pensadores aqui veio trazendo, investigando essa consciência, pessoal, né? Esse processo da mente, da emoção, do instinto, que influenciava o inconsciente e o comportamento das pessoas. Então, eles vieram estudando isso, né? E deixaram aí muitos conceitos, muitas coisas boas para a gente estudar, né? Aí ele fala, a expansão da consciência neste contexto é vista como um processo de integração da psique, da reconciliação com o próprio eu e a transcendência do limite da mente consciente. Então, é o que a espiritualidade está falando. A gente tem a reconciliação com o eu, a integração da alma com o corpo, né? A psique, que é a alma, e a transcendência da mente. Então, não deixar a mente dominar você, o ego, as coisas dele dominar você. Você entende, pessoal, que a psicologia, o que eu estudei, a psicologia, a psicanálise, fala do processo da expansão da consciência, da espiritualidade? Você entende? É só você estudar, você vai ver. Agora, tem alguns psicólogos, alguns terapeutas que não sabem disso? Tem. Porque isso não é ensinado como é que se diz? Na faculdade, né? Isso não é ensinado na faculdade. Então, eles têm até o processo da espiritualidade como uma coisa à parte, que é religião. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí ele fala, a expansão da consciência é vista como processo da integração da psique, a reconciliação do próprio eu e a transcendência do limite da mente consciente. Aí ele fala, diversas tradições espirituais como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, são tudo o quê? Do Oriente, né? Aquelas tradições orientais que ele está falando aqui. Considera a expansão da consciência um caminho para o despertar espiritual, para a iluminação, para a união com o divino. Então, todos esses grupos religiosos, eles falam do despertar espiritual. A Bíblia também fala, mas os pastores não entendem. A maioria que usa a Bíblia, né, os pastores, tem o despertar ali da consciência na Bíblia, mas eles não falam sobre isso, porque eles não entendem, tá? Aí ele fala a convenção que a pessoa tem que ter, se converter, é esse despertar da consciência. Não é você se converter e indo para o grupo da igreja. Eles colocaram isso na mente. Então, é um erro também que está aí na matrix religiosa. E muitos acreditam nisso, porque eu conheço muitos que é evangélico aqui, né? Quando ele fala que não está indo para a igreja, ele diz que estão desviados da igreja, eles estão desviados de Deus. Você entende o engano que foi passado na mente das pessoas? É isso que acontece, pessoal, tá? Esse engano aí está operando aí na mente, principalmente dos evangélicos, né? Os evangélicos têm essa concepção de mente, tá? Que ele não tiver na igreja, ele está afastado de Deus. Eu não sei como é que a pessoa pode se afastar de Deus, se Deus está em tudo e está em todo, pessoal. Entende? O afastamento vai acontecer se você estiver fazendo coisas erradas. Mesmo se você estiver na igreja, mas você está fazendo coisa errada, a sua consciência está afastada de Deus. Por isso eu falei, como saber se estamos no processo de expansão? É você olhar
para o seu comportamento. O que é que você está fazendo agora? Você está enganando pessoas aí, pessoal? Você está fazendo alguma coisa errada? Olhe para você agora aí. Você vai saber se está nesse processo de expansão ou não. Tá? Entende? Agora, é diferente. Se você se conecta, se desperta a consciência, você está no processo, e aí você erra, às vezes até pela falta de conhecimento, ignorância, você erra. Tudo bem, você errou, errei. Mas depois você volta para o mesmo caminho. Entende? É diferente de uma pessoa ainda não ter nem conhecimento de nada, tá fazendo aquilo pela ignorância mesmo. Ela às vezes até tá fazendo, achando que é certo o que, é que ela tá fazendo. Ela diz, não estou fazendo certo. Ela pensa que tá fazendo, mas ela tá fazendo, cometendo um erro, pessoal. Tá, pessoal? Por exemplo, os pastores cobram o dízimo de vocês, explorando vocês aí. Eles pensam que estão fazendo certo, pessoal. Porque ele pega ali o versículo bíblico, pega as coisas, e aí fala, e aí ele pensa que estão fazendo certo aquilo. Tem uns que defendem de uns entende. Tá? Isso é o quê? É ignorância. Agora, depois que ele desperta, a expansão entra na vida dele. Aí, se ele continuar fazendo isso, aí já ele não está mais inocente aí na parada, né? Porque ele foi explicado, as coisas foi... Ele já tem consciência. Mas enquanto ele não tem consciência, ficar naquela distorções da realidade ali, da consciência dele, tudo bem. Deus não leva em conta esse erro dele, essas coisas, Deus não leva em conta. Tá? Mas você desperta, aí sabe que aquilo é errado, e você aí está querendo fazer enganar. Então, você está cometendo um grande erro, pessoal. Tá? Primeira coisa é que você não está sendo sincero com você, nem com as pessoas, né? É isso que acontece, tá? Então ele diz que é o caminho para o despertar, para a iluminação e para a união com o divino. Através de prática com meditação, yoga, mantra e outras técnicas de contemplação, estudo da Bíblia, né? Pode transcender o ego e nos conectar com um nível mais profundo de ser e alcançar um estado de paz interior e compreensão de unidade com o universo. Então, você vai ter uma paz, você vai conhecer as coisas ao redor do universo e vai saber como se comportar nesse universo. Entender o jogo, né? Você vai entender, não, aqui tem um jogo, né? É o jogo da minha consciência aqui, eu não tenho que errar. Então, você vai entender o jogo. Uma pessoa que está enganando a outra pessoa, pessoal, não entendeu o jogo ainda, está dormindo. Ela está assim, que jogo é esse? Aonde eu estou? Eu tenho até um vídeo aqui gravado, o que é o jogo da vida. Tá aqui no YouTube aí, para você assistir. Tá? Então, que jogo é esse? Ela não está entendendo. Então, ela vai perceber quando ela desencarnar, né? A consciência dela deixar o corpo, ela vai perceber que ela estava no engano. E ela ficou afastada de Deus, então ela não vai para mundo superior, ela não vai para dimensões superiores. Às vezes muitos ficam aqui abusando, né? O espírito dela abusando, ou então vai para um umbral, fica lá no umbral, sofrendo lá consciencialmente. É aí que a pessoa, oh meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Ai, meu pai. Pessoal, então, por isso que a gente tem que tomar consciência agora, enquanto a gente está em vida aqui, tá? Aí ele fala, compreender melhor o que significa expandir a consciência, é importante distinguir entre consciência comum e o que é um estado de percepção cotidiana, né? A consciência expandida, que é um estado de percepção mais ampla e profunda. Então,
As consciências comuns aí está no estado de percepção do cotidiano. Então, elas estão andando aí no cotidiano, fazendo, todo mundo faz isso, é normal. Então, ela está nisso. Mas você que tem uma consciência expandida, você está com uma percepção maior, mais ampla. Então, por isso que você é diferente, vai se comportar diferente. As outras pessoas vão falar, nossa, você é estranho. Você, muitos me chamam aqui de estranho. Nosso irmão Samuel é estranho. Olha para lá como é que ele fica. Pessoal, mas fazer o quê? Ela não entende o que eu estou entendendo. E eu tenho que ter paciência com essa pessoa, tá? Porque é o nível de consciência que ela tá, ela ainda não despertou. A gente tem que entender tudo isso, tá? Aí ele fala, no dia a dia vivemos em um estado de consciência comum. Então, no dia a dia a gente vive no estado de consciência comum, pessoal, que é limitado pelo nosso padrão de pensamento, crenças e emoções e percepções. Então, a gente está sendo limitado, pessoal. Quem está colocando esse limite? A Matrix. É como se usasse um óculos escuro que filtra a realidade e não impede de ver o mundo em sua totalidade. Então, pessoal, a Matrix fez isso. Ela impede de você conhecer toda a totalidade do mundo. A gente pensa que o mundo só é esse aqui. Tem muita gente que tem essa crença. Só acredita que só existe isso aqui. Sabia, pessoal? Por quê? Ela colocar o óculos dela, né? O inimigo cegou o entendimento dela. Por isso que a Bíblia é de lá. O Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não vejam a verdade e não resplandeça a verdade sobre ele. Então, ele fez isso. Então, ele cria um mundo aqui de ilusão, faz, por isso que ele quer manter você na frequência baixa. Então, por isso que ele faz de tudo para manter a frequência das pessoas baixa. Porque se ela fica na frequência baixa, ela não vai ter percepções além disso aqui. Ela pensa que é isso mesmo. Aí tem uma crença. Então, essa pessoa está sendo dominada por esse Deus desse século. Está cegando o entendimento dela, está colocando um óculos escuro, parecendo colocando aquele óculos onde tem a realidade. A pessoa. Então, depois que você tira o óculos, você vai ver. Não, eu estava vivendo uma realidade do óculos. Agora a realidade é essa aqui. Então, é a mesma coisa. Você já viu aquele óculos, a tecnologia, o cara bota, ele fica parecendo que está vivendo uma vida ali naquele videogame. Que é um óculos assim, ó. Eles fizeram isso, então a pessoa fica ali, né? E ali daquela realidade, o cara cria ali muitas coisas ali, ele pode programar ali, criar a realidade que ele quiser ali, ele fica vivendo ali. Então, foi o que a Matrix fez aqui nessa realidade. Tirou a verdade, distorceu aí o que tinha verdade, e aí criou a ilusão aí desse mundo aqui. Tá iludindo quem? A sua consciência. Ele está iludindo até você de você saber que você tem uma alma, tem uma consciência. Tem conceitos aí, pessoal, né? Principalmente os médicos, que eles acreditam assim, que só tem que tratar ali o físico da pessoa. É uma visão reducionista. Então, foi colocado por essa Matrix, tá, pessoal? Tá? Passaram isso e a gente estava dormindo, a gente aceitou isso até quando a gente desperta, tá? Aí ele fala, existe 11 modos de expandir a sua consciência. Então, ele vai dar aqui 11 módulos, né? 11 maneiras de você se comportar nessa realidade para você expandir a consciência. Ele vai falar, primeiro, procure se encontrar. Como é esse se encontrar, pessoal?
encontrar o verdadeiro eu. Como é que você encontra seu verdadeiro eu, pessoal? Ele fala: a falsidade é um laço confuso, um abrigo temporário que reduz sua consciência. Não viva na ilusão, seja honesto com você. Então, pessoal, a primeira coisa para você procurar e encontrar seu verdadeiro eu, você tem que ser honesto com você. É por isso que eu tenho um vídeo aqui gravado do que é honestidade espiritual. Tá aqui no YouTube. Porque isso vai fazer com que a gente se conecte com o nosso eu, com a nossa essência divina, com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vai fazer essa conexão à honestidade, pessoal. É tudo. Então, se você está mentindo, está sendo desonesto aí, você não está no processo de expansão da consciência. Não está, você não vai expandir isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui para vocês entenderem o que é isso. Expansão da consciência, tá? Tem muitos espiritualistas aí falando aí de expansão, mas às vezes não está sendo claro para as pessoas, tá? Aí, segundo modo que a gente tem que se comportar, observe e reflita. Então, você tem que ser observador. Então, você tem que ter o despertar da consciência para você observar tanto dentro quanto fora, né? Ele fala, algumas pessoas escolhem ignorância, isso diminui muito a sua consciência. A reflexão interna certamente vai lhe ajudar a entender sua mente, sua emoção e obter a clareza da sua vida. É um passo importante para o seu crescimento. Reconheça seus problemas e busque a solução. A meditação é uma ótima maneira de começar a se entender. 30 minutos por dia fará uma grande diferença na sua consciência. Então, pessoal, a gente entrar em reflexão é muito bom, pessoal, tá? É olhar para dentro das nossas emoções, olhar as coisas, aonde que eu preciso melhorar, aonde você fazer uma reflexão do seu dia a dia, o que é que eu fiz hoje e tal. É isso aqui, né? Não para lhe julgar, você olhar aonde você vai poder melhorar, pessoal, tá? Nossa, eu aqui não foi bem aqui, mas vou melhorar nessa parte. Então, essa observação e refletir é importante. Aí ele fala, terceiro, tenha compaixão, tenha compaixão. Então, pratique a compaixão, é dos exercícios mais eficientes para expandir seu nível de consciência. Ter compaixão significa reconhecer o estado emocional de nossos irmãos e companheiros. Então, é você perceber a vulnerabilidade emocional, você ajudar uma pessoa com palavra, ajudar em alguma coisa para que ela sinta melhor. Então, é você estar praticando essa compaixão, tá, pessoal? Isso ajuda você a crescer seu nível de consciência. Agora, será que as pessoas estão enganando, estão fazendo essa compaixão com os irmãos, pessoal? Você entende agora quem é que está nesse processo de expansão da consciência? Você entende agora, irmão? Aí ele fala, quarto, não se prenda ao passado ou ao futuro. Entenda o poder do presente, deixe de lado o sentimento ruim e as emoções negativas. Então, pessoal, para você expandir a consciência, você tem que estar no presente aqui. Você tem que viver aqui. O que é que eu preciso melhorar? Como é que eu vou me comportar agora? Então, você tem que estar olhando agora. Aconteceu um fato, o que é que eu posso melhorar agora? É agora, tá? Não pense, no passado eu estava bem melhor. Ai, meu Deus, aí eu vou pensando no futuro. Ai, meu Deus, como eu queria ter. Esqueça isso. Você tem que viver agora. O poder do presente tem que estar na sua vida, tá? Eu tenho até falando aqui um vídeo que é o que é o aqui
o que é viver no aqui e no agora. Tá aqui no YouTube. Eu tô dando tudo a vocês de mão beijada, pessoal, tá? De mão beijada, né? Vocês tá tudo aí, tudo para vocês, pessoal, expandir a consciência. Aí ele fala, quinto, mantenha seu ego sob controle. Não é para matar o ego, não, tá, pessoal? É para manter o controle dele, tá? Porque ele é importante aqui, enquanto a gente estiver vivendo aqui nessa realidade. O ego é importante, mas ele tem que estar controlado, tá? Aí ele fala, o ego é apenas uma pequena porção do todo ser. Então, ela é pequena porção do nosso ser, pessoal. Porque ela, a nosso ser, a nossa consciência, construiu esse ego aqui, essa máscara, aqui para a gente viver aqui nessa realidade. Tá? A real consciência é seu eu superior. Então, a sua verdadeira pessoa é a sua consciência, que é o seu eu superior. É onde você tem que se conectar. Aí ele fala, o ego é como um vírus para a consciência. Então, vírus faz o que, pessoal? Ele quer adoecer a pessoa, né? Aí ele fala, é um obstáculo que bloqueia seu crescimento. Então, o vírus, a gente tem vírus no corpo, mas ele tem que estar controlado. Então, se esse ego está descontrolando você, é porque esse vírus está tomando conta de você, vai matar você espiritualmente. Entende agora porque o médico ele dá o remédio só para matar a bactéria, só para entrar na homeostase? Ele não pode dar muito, porque se matar tudo, você não pode matar o ego. É por isso que eu falei, essa história de matar o ego, eu já vi muito espiritual vai ter que matar o ego. Não, você tem que ter o controle. Ele tem que estar ali. Aquele vírus tem que estar, mas tem que estar controlado. É igual ao nosso corpo. O nosso corpo tem vírus. Bactérias, mas precisa estar controlado. Quando sai do descontrole, a gente tem que ir o quê? No médico, o médico vai examinar e vai dizer, toma esse remédio aqui. Vai controlar, vai matar aqueles que estão demais, entende? Aí ele fala, o ego não deixa você tomar decisão consciente. Te faz desviar o olhar para que ele quer, né? Levando você para o desejo. Continue perguntando a si mesmo, sou eu ou é o ego que está falando? Então, você tem que, na hora que você vê, será que sou eu mesmo, meu eu superior, ou é o meu ego eu fazendo isso? Então, você vai ter que questionar, tá? Para não cometer erros, tá, pessoal? O ego leva a gente por erro. Aí ele fala, 6, quebre barreiras. Então, o que é isso, quebre barreiras? Esse modo de a gente viver. Existe algum bloqueio na mente que atua como obstáculo. Assim, dificulta atingir nível mais alto de consciência. Ser crítica em relação ao eu tem incapacidade de perdoar e não aceitar a realidade são barreira. Então, se você não perdoa, pessoal, se você critica a conexão que você vai ter com o seu eu, você vai colocar esse bloqueio na sua mente, essas barreiras, que vai fazer com que você não atinja níveis elevados de consciência. Então, você não entra no processo. Entende, pessoal? Se você tem alguma coisa contra uma pessoa, perdoe, pessoal. Aceite a realidade como é. Não questione a realidade. Não fique murmurando. Os políticos, não fique. Aceite a realidade como é. Porque isso vai fazer você entrar em outro nível de consciência, tá? Aí ele fala, 7, passe o tempo sozinho. Então, passe um tempo sozinho. Não é solidão. É o que eu falei aqui no meu vídeo, é solitude. É o qual você ali vai ter um tempo para você olhar para dentro de você, o que você precisa melhorar, aonde você
errou, fez bobagem, né? Ele fala, a maioria de nós considera ficar sozinho como algo ruim. Não, não é algo ruim, pessoal, tá? Passar o tempo consigo mesmo permite que seu eu interior fale com você. Então, é onde a gente vai escutar a voz do eu superior, do eu interior, tá? É um ótimo exercício para encontrar-se e se conhecer muito mais profundamente. De uma caminhada ao parque, agradecer por tudo que você tem na vida, ou faça atividade que te inspira. Então, você andar no parque, olhar para ir perguntando, né? Olhando para o seu modo, isso faz muito bem, pessoal, tá? Você tá pessoas que falam sozinho assim, é bom, pessoal, porque você tá falando com o seu eu interior. Tal, eu poderia melhorar nisso, tal. Não, eu quero atingir esse, né? Entende? Porque é assim, tá? Que você vai melhorar. Aí ele fala, oitavo, saia da zona de conforto. Então, na hora que a gente entra na expansão da consciência despertar, pessoal, é colocado, abre uns, a gente vê as coisas que tá errada na nossa vida e a gente às vezes vai precisar sair da zona. Ele disse, sair da zona de conforto e procure desconforto e certeza em algum momento. Seja criativo, descubra a nova etapa das suas. Não alimente o medo de cair e cometer o erro. Então, não tenha medo, pessoal, de arriscar naquilo que o seu coração, o seu eu interior está falando. Isso aconteceu comigo aqui, pessoal. Eu aqui, ó, gravar vídeo aqui para você, não é uma zona confortável para mim. Eu estou saindo da zona de conforto. Porque todo dia aqui eu tenho que trazer um tema, eu tenho que ser criativo, sabe? Tenho que enfrentar os medos aqui, as coisas aqui, entende? Então, aqui é uma zona, eu não sei o que é que vai acontecer, ó. Se eu estou no movimento do espírito, entende? Eu não sei o que é que vai acontecer, tá? Mas é uma zona que eu não estou aqui, é desconfortável para mim. Porque eu não gosto de aparecer muito, eu não gosto dessas coisas, tá? Mas eu tenho que enfrentar para fazer com que as pessoas entendam o que é espiritualidade, tá? Aí ele fala 9, viva e sinta o amor. Algum diz que o amor é impulso, outro diz que é uma vibração. A verdade é que o amor não pode ser rotulado. É algo muito sagrado do que esse rótulo. Permita-se receber o amor de todo o coração a si mesmo e às outras pessoas. É desse jeito que você experimenta a sua consciência se expandindo. Sinta a felicidade ao seu redor. Observe bem que isso faz para a sua vida. Então, pessoal, esteja sempre aberto o nosso chakra cardíaco, o amor, pessoal, tá? O amor pela vida, pelas pessoas, sabe? A gente precisa sentir, pessoal. Tem pessoas que não querem sentir mais. Às vezes foi magoado, né? Mas a gente tem que entender, pessoal, que nem todas as pessoas são iguais, pessoal. Ali foi um processo que aconteceu. É por isso que agora você, com a consciência expandida, você vai escolher melhor a quem se relacionar aqui. Tá? Você vai ter que escolher. E vai ter que entender aqueles que vivem, que pode ser da sua família, aqueles que vivem do seu lado, que não está desperto. Você vai ter que começar a entender esse lado, tá, pessoal? Aí ele fala, sinta a felicidade ao seu redor, observe o bem. Isso faz bem para a sua consciência, entende? 10. Se conecte com a natureza. Então, o que é que ele fala aqui? Com a expansão da consciência que vem ocorrendo, a pessoa começa a descobrir uma realidade da influência da vibração negativa. Quando uma pessoa descobre a ação dessa força, né, é tomada decisão de se proteger
novas portas se abrem para prosperidade, saúde e amor. Busque proteção energética na sua casa. Tenha fé. Mantenha a vontade de ser feliz, que quando tudo certo para você, basta se proteger e vibrar positivo. Então, se conectar com a natureza é você se conectar com aquilo que é positivo. Então, busque ambiente positivo, faça a sua casa ter uma positividade, né, pessoal? Por mais que tenha as pessoas aí, consciência que está trazendo energia negativa, você tem que fazer para que o ambiente melhore. Tá, pessoal? Porque isso vai fazer com que a gente expanda a nossa consciência. Porque um ambiente tranquilo, mais elevado, então, a gente só vai pensando coisas boas. Agora, você está num ambiente onde está influindo você negativamente, então você não vai expandir a consciência. Eu sinto muito, tá, pessoal? Essa é a verdade. Aí, 11. O último modo da gente se comportar para expandir a consciência é meditação e exercício. Aí ele fala, a meditação abre uma conexão entre você e o reino mais elevado da consciência. Meditar traz enorme benefício para a mente, corpo e alma, pois te conecta com seu eu interior e com o divino. Ela pode ajudá-lo a restaurar o equilíbrio, o seu pensamento, a sua emoção, diminui o estresse e eleva a sua vibração. Quebra os seus bloqueios e comece a meditar quanto antes. Então, na hora que eu comecei aqui, pessoal, era uma prática que eu não tinha, né? Porque eu, a maioria, fui sempre para a igreja evangélica e eles nunca falaram sobre essa meditação, pessoal. Tá? Eu digo, não sabia o que era se meditar. Então, quando eu vim para aqui para despertar espiritual, né? Da nossa consciência para a espiritualidade, foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção. E quando eu comecei a praticar, pessoal, até eu tenho um canal aqui que a menina ela faz yoga, eu comecei a fazer com ela, né? Ela tem no vídeo que ela ensina, relaxe, abre as pernas, né? Eu aí fui seguindo ela e isso me trouxe um grande benefício, pessoal. Eu digo, nossa, é muito gostoso isso. Eu não sabia que essa prática era tão boa, pessoal, né? Então, eu aprendi, pessoal, a meditar, tá? No começo, a minha mente, pessoal, era uma confusão, nossa. Eu digo, eu parava assim para meditar, eu digo, nossa, eu não conseguia, pessoal. Então, porque eu estava agitado, tá, pessoal? Eu até estava saindo da faculdade, você sabe que é aquele agito da faculdade. Eu estava saindo, eu estava assim com estresse já lá em cima, sabe? Eu estava bastante estressado. Então, foi o momento que a espiritualidade entrou na minha vida e isso melhorou quando eu coloquei essa meditação, pessoal. Que ela faz o quê? Benefício para a mente, corpo e alma, pois conecta com o seu eu interior e com o divino. Então, faz a gente entrar em conexão com o nosso eu interior e com o nosso Deus, pessoal. Divino que habita dentro da gente, tá? E traz o equilíbrio a pensamento, as emoções. Nossa, quando eu comecei a praticar, que eu comecei a botar, nossa, eu comecei a ter um equilíbrio. Eu digo, nossa, isso é muito. Então, foi aí que foi expandindo a minha consciência. Então, e meditação, exercício assim desse é bom para expandir a consciência. E o que? Você estudar as escrituras, livros espirituais, buscar conhecimento, né? Isso vai fazer você expandir a consciência, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre a expansão da consciência? A Bíblia fala, pessoal, só que os pastores não entendem, né? Mas agora você vai entender porque eu vou
dar a minha percepção aqui da introdução da Bíblia aqui, tá? Então vamos ler Romanos 12, 2 e versículo 3. Não viva como as pessoas do mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, pessoal, aonde é que Deus vai mudar, gente? É o nosso comportamento, a nossa mente. Porque se a gente ele muda lá o nosso ser, a gente muda o comportamento. Tá? Não viva como as pessoas estão vivendo aí. Ah, você é empresário. Né? Os empresários aí fazem muteta para enganar. Você é empresário, é um espiritualista ou um cristão. Você vai seguir a mesma coisa que eles estão fazendo? Não, pessoal. Você tem que ser diferente. Porque isso vai mostrar que você tá uma pessoa pensa diferente, entende? É isso que você tem que fazer. A Bíblia fala sobre isso. Então, a Bíblia fala que a gente tem que expandir a nossa consciência. Aí ele fala, 1 João 3:20, né? Vamos ler aqui. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Então, pessoal, mesmo que a gente caia, cometa um erro, tal, a gente tem um Deus que é maior do que a nossa consciência, tá? A gente vai a Deus, pede perdão, entra em conexão de novo e continua o processo, pessoal. Não seja orgulhoso, não deixe a culpa tentar acusar sua consciência, tá, pessoal? Estamos aqui, a nossa consciência está aqui, aprendendo, pessoal. A gente não sabe de tudo. A gente pode errar, eu posso errar, pessoal, tá? Quando eu errar aqui, eu venho aqui, irmão, errei aqui, ó, aquele negócio não é assim assado. A gente tem que fazer o bem, tá? Tem que fazer dessa forma. Então, os nossos conselhos tem que ser sempre para fazer o bem, mesmo que não venha trazer benefício para a gente, pessoal. É aí que a gente está firmado na verdade. Aí é uma expansão de consciência. Agora, você não entende isso. Começa a enganar, começa a mentir, você não está no processo. Ah, eu estou na igreja há muito tempo. Ah, você está na igreja. Você falou certo. O negócio é você estar no processo da expansão da consciência. Tá? Então, pessoal, podemos errar, tal, mas temos um Deus que é maior do que a nossa consciência, que vai proteger a nossa mente e nosso coração. Tá? É só a gente ser humilde e reconhecer, não, vamos melhorar aqui, Deus, perdoa. E você continua o seu processo, tá? Aí ele fala, Hebreus 10:22. Aproxime de Jesus, sumo sacerdote, com inteira sinceridade, cheio de fé, com o coração purificado da má consciência. Então, como é que a gente se conecta a esse Cristo interior? Que ele é o sumo sacerdote, pessoal. Como é que se aproxima dele? Você tem que ter sincero, com a intenção sincera, cheio de fé, então precisa ter fé, com o coração purificado, então coração não pode ter mágoa, da má consciência, então a nossa consciência não tem que ter nada que acuse a gente. Então, é assim que a gente se conecta a esse Cristo interior. Se você não chega a Cristo assim, pessoal, não vai haver conexão. Ah, eu me batizei lá na igreja, eu fui lá na frente, aceitei Jesus, levantei a mão. Aí o espiritual vai falar, eu fui para a imersão, eu tomei isso, tal, não sei o quê. Mas se você não tomou consciência, de nada vale, pessoal. Você está com a má consciência ainda, praticando coisa, não vale de nada, tá? Aí, o Romanos 8:16.
permitir que o Espírito controle a sua mente resulta em vida em paz. Então, você permitir que o Espírito de Deus controle a sua mente, né? Que guie você, vai resultar em vida e paz. Mas se você for guiado pelo seu ego, aí, pessoal, eu sinto muito você, tá? Você vai cair no abismo, tá? Você está sendo enganado. Então, sua consciência está sendo iludida. Aí é o apóstolo, Atos dos Apóstolos 24:16. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, procure conservar essa consciência limpa. Você não vai estar fazendo o mal à pessoa, você não está enganando. Não é por causa da pessoa, não, pessoal. É por causa da sua consciência, porque você quer manter uma conexão com esse Deus, com a espiritualidade. É por isso que você está fazendo isso. Então, você está se comportando diante dos homens, se procedendo bem, é por causa de quê? Porque você não quer perder a conexão com esse Deus. Então, eu mantenho minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Não tem para onde correr, pessoal. Uma pessoa que a consciência dela não está ainda acordada, pessoal. Eu sinto muito, né? Aí o que é que ele fala? 2 Coríntios 1, versículo 12. Vamos ler. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo falou. Esse é meu orgulho, que a minha consciência está conduzindo aqui no mundo sem nenhum erro contra vocês, pessoal. Não estou enganando vocês. O meu relacionamento com vocês é de santidade e sinceridade proveniente de Deus, não do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou, pessoal. Será que você tem coragem de falar isso? O relacionamento que você está tendo aqui está sendo verdadeiro, com sinceridade, não está enganando ninguém, sabe? Será que você está fazendo isso? Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Pedro 3, 15 e 16. Vamos ler aqui. Antes santifique-se Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder em qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma com que fala maldosamente contra o bom preceito de vocês, porque então estão em Cristo, fiquem envergonhados da sua calúnia. Então, a gente vai mostrar um bom procedimento. Qualquer pessoa que pedir o conhecimento da verdade, né, da esperança que há na gente, que é esse Deus, a espiritualidade, a gente vai explicar com mansidão, respeito, conservando a nossa consciência e conservando a consciência da outra pessoa. Entendendo qual o nível que ela está, entendendo ela, o pensamento dela, esperando ela até ela despertar, até chegar ao nosso nível. É assim que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Para que, como é que se diz? O procedimento de vocês, né, cale a boca daqueles que vêm caluniando a verdade, sabe, pessoal? Ele cale a boca dele. Então, é isso. A gente tem que melhorar o comportamento, tá, pessoal? E através desse comportamento, dessa maneira simples de a gente tá aqui,
vamos atrair pessoas para a verdade, não para uma religião, tá? Aí ele fala, Romanos 13, versículo 5. Portanto, é necessário que seja submisso às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, a gente vai obedecer às autoridades aqui, pessoal, por mais que ela seja mal, tá? Esteja enganando, por mais que ela seja mal, a gente vai estar obedecendo aqui as regras, vai estar obedecendo. Por causa de quê? Por causa da nossa consciência. Não é por causa dele. É porque a gente tem que manter a nossa consciência tranquila, tá? É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, pessoal, temos que crescer. É o crescimento da nossa consciência. Porque ele está falando aqui para a nossa consciência. A gente tem que crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um conhecimento além dessa matéria. Tá? A gente tem que expandir a consciência. Então, a Bíblia fala sobre expansão? Fala. Fala que a gente tem que crescer. Tá? Aí, 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, desejo de coração o leite espiritual, puro, né? Palavra de Deus, né? Para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, pessoal, você entrou no processo, você tem que continuar desejando o leite, as coisas, a verdade espiritual da palavra, as verdades, entende? Para que por meio dela você vá crescendo para a salvação. Agora que você provou que o Senhor é bom, agora que você despertou a sua consciência. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que seja cheio de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, essa sabedoria e entendimento vem do quê? Vem espiritualmente, tá? E isso para que vocês vivam de maneira digna, então, para que você se comporte e tudo possa agradá-lo, agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Entende, pessoal? É bem claro. Está falando da expansão da consciência, do crescimento e do processo como a gente tem que se comportar. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente vai viver de maneira digna no Senhor. Então, essa maneira digna é o comportamento que a gente vai ter aqui. Não tem como, pessoal. Se você fala de expansão da consciência, de convenção, né, como os evangélicos falam, você está falando de mudança de comportamento. Agora eu vejo, as pessoas não querem mudar. O que é que você quer fazer, pessoal? Não entendo, tá? Eu preciso entender a mente dessas pessoas. Aí, Hebreus 5, versículo 12 e 14. Vamos ler. Embora esta altura já devesse ser mestre, precisa de alguém que ensine a vocês novamente o princípio alimentar da palavra de Deus? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
mas o alimento sólido é para o adulto, o qual, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, esse exercício é o quê? É o exercício espiritual, que é o trabalho da espiritualidade. Foi o que ele falou lá para Timóteo, né? O exercício do corpo físico é bom, mas tem um exercício que é melhor ainda, porque você vai trabalhar aqui quanto para o mundo futuro, tá? Então, temos que fazer esse exercício, pessoal. E pessoas ainda estão querendo leite, é criança ainda, pessoal. Não tem que despertar ainda, tem que crescer, tem que expandir a consciência para você se tornar um adulto, para conhecer, tornar apto para discernir o bem e o mal, para você se tornar apto, saber o que é o bem, que é o mal, que é a verdade aqui. Você tem que expandir a consciência. Agora, quer ficar aí na síndrome de Peter Pan, não crescer, ficar nessa criancice aí, nesses grupos religiosos, não vai funcionar, tá? Eu sinto muito. Aí ele fala, Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajuntado, unido, pelo auxílio de toda a junta, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, pessoal, a gente tem que crescer porque a gente tem uma função no corpo de Cristo, tá? Na espiritualidade. A espiritualidade quer usar você para levar essa mensagem, esse despertar espiritual das pessoas. Então, você o que tem que estar na verdade, no amor, que vai fazer você crescer, pessoal. Se você não fica na verdade, não vibra no amor, não há crescimento, não há expansão da consciência. Esqueça. Tá? Aí ele fala, para que auxilie, junta, cresça e edifique a si mesmo. Então, você vai edificar a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, você vai realizar a sua função. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 2, 4, versículo 4 e 5. Vamos ler. À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, pessoal, à medida que a gente vai se aproximando, então, essa aproximação é a gente trabalhando a espiritualidade, é expandindo a consciência, né? Se aproximando da pedra viva, que é Cristo, né? Que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, ele fala, você também está sendo utilizado como pedra viva na edificação da casa espiritual. Então, a casa é espiritual, né? Então, existe uma casa espiritual o qual você precisa se conectar. Então, é quando você vai se aproximando dessa pedra viva. Que a pedra viva é quem? É Cristo, o nosso Cristo interior. Então, aí você vai ser utilizado como pedra também, você se torna uma pedra, você vai ser utilizado pela espiritualidade e para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifício aceitável, espirituais, aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é isso que vai acontecer, pessoal, quando você se conectar com Cristo. Aí ele fala, para acontecer isso, o que é que você tem que fazer? 1 Timóteo 4, versículo 2. Pela hipocrisia, homens que falaram mentira têm cauterizado
a sua própria consciência. Então, pessoal, se você fica na hipocrisia, na mentira, você pode ser até de um grupo religioso aí, tem a mente cauterizada em sua própria... Então, não vai se conectar. Você não está no processo de expansão da consciência. É bem claro, pessoal, para você saber quem é aquele que verdadeiramente é desperto, é convertido, é verdadeiramente um crente em Deus, vocês saberem, tá? Aqui vai ficar tudo às claras para você perceber isso, tá? Aí, o que é que ele fala? 1 Timóteo 1,19. Conserve a fé, a boa consciência, rejeitado o qual alguns fizeram naufrágio na sua fé. Então, alguns que rejeitaram a fé e a boa consciência, eles naufragaram na fé, pessoal. É isso que pode acontecer se você não entra, não conserva a sua fé. É por isso que tem agora muitos aí querendo matar a fé das pessoas, né? Você tem que conservar essa fé e a boa consciência. Então, ter uma boa consciência, um bom comportamento, não mentir para não enganar ninguém. Então, você vai levar uma vida aqui assim, pessoal. Para não acontecer o quê? Aqueles que rejeitaram esse conselho, o que é que aconteceu? Eles naufragaram na fé, caíram, né? O barco dele afundou. Eu sinto muito, então eu não quero que aconteça isso com vocês, pessoal, tá? Por isso que a gente tem que se afinar com a espiritualidade. Quanto mais a gente cresce a expansão, mais a gente tem responsabilidade. Olha agora eu estou gravando aqui para quantas pessoas? Olha quanta responsabilidade eu tenho, pessoal. Se eu falar uma bobagem aqui, pessoal, se eu falar alguma coisa, a pessoa pode se desviar e acontecer alguma coisa. Essa vida eu vou receber esse karma, eu tenho responsabilidade pelo aquilo que eu falei. Você entende agora como a gente vai crescendo, vai aumentando a responsabilidade? Vai aumentando, não tem como. Aí ele fala, Tito 1:15 e 16. Todas as coisas são puro para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ante o seu entendimento e a consciência estão contaminadas. Então, estão contaminados, pessoal. Eles vão naufragar na fé, né? Porque ele já até não quer ter mais a pureza. Ele quer comete coisa aí dizendo que não, está tudo certo. Já está contaminado a mente dele, a consciência, e ele é uma pessoa infiel. Ele não está sendo fiel a Deus, sabe? Aí, antes o seu entendimento, a consciência está contaminado. Então, já contaminaram a fé, a consciência dele, a Matrix. Então, vai cair. Não está na verdadeira fé, na consciência. Não está, pessoal. Pessoal, eu sinto muito em falar essas coisas aqui, mas eu preciso falar a verdade. Porque sem a verdade, a gente não entra nesse processo de expansão da consciência. A gente fica se enganando aqui, ó. Tá? Você aí fica ouvindo meu vídeo, aí se enganando aí nas religiões, aí você vai para a igreja lá e fica naquele engano lá, e aí cometendo coisas erradas aí por detrás, né? Enganando, você quer empresário enganando a pessoa, aí fica naquela ali. O que é que vai acontecer, pessoal? Você está sendo enganado, você vai naufragar na fé. Você vai afundar o barco. Porque Cristo não está nesse barco, né? Você está remando sozinho, remando com mentira, com engano. Então, Cristo não pode estar num barco desse. Cristo tem que estar num barco sincero, honestamente no barco, tá? Não é qualquer barco que Cristo está, tá? Então, vai afundar
e quando afundar, você aí vai pedir socorro, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Agradecer a vocês, pessoal, pela visualização desse vídeo aí que eu gravei sobre... eu gravei, nossa, teve uma visualização muito grande, né? Então, são pessoas novas, precisa entender esse processo da expansão da consciência, que ele tem que caminhar na verdade, ele tem que trabalhar a sinceridade, a humildade, ele tem que entrar nesse espírito. Se ele não está nesse espírito, ele está fora da expansão. Não vai acontecer expansão. Você tem que vibrar no amor, sabe? Na alegria, você tem que fazer o bem ao próximo, ter compaixão do próximo, sabe? E isso vai fazer com que você expanda a sua consciência. Senão, você não está no processo. Ah, eu estou na igreja. Pronto, você está lá. Mas o processo verdadeiramente da espiritualidade, você não está conectado, tá? Se você está nesse processo, quer se arrepender, você pode fazer isso. De todo o coração. Entende, pessoal? Então, agradecer a vocês, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!